orquidófila, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Orquidário Colpo. Estou aqui no meio do meu orquidário e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que são os cakes, aqueles seedlings, aquelas mudinhas que aparecem em várias partes do corpo da planta. Você quer saber por que se desenvolve, qual é a função, qual é a parte evolutiva desse processo? Então assista até o final que você vai se surpreender. Já peço para deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você vai receber sempre em primeira mão conteúdos aqui do Orquidário Colpo. E assista até o final. Assim o engajamento vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que gostam de orquídeas como vocês. Então vamos para o vídeo. Cakes, o que são, o que vivem, da onde surgem. Vamos para o vídeo. Bom pessoal, olha só que interessante. O exemplo clássico do que é um cake, gente. Olha só. Cakes são essas mudinhas, ó, que aparecem de forma variada em todo o corpo do vegetal. Via de regra, ó, as mudinhas saem do rizoma, que é esse caule subterrâneo, normalmente de forma horizontal ou ereta, no qual saem todos os pseudobulbos. No caso dos cakes, ó, eles saem em outras partes do vegetal. Ó. Percebo que isso aqui é uma espécie de denfal. E olha só, aonde saiu esse cake, ó. Percebam que aqui tem esses pequenos nozinhos, ó. Cada nozinho aqui, ó, tem gemas dormentes. Então, como o vegetal, ó, está em estado lastimável, olha só, começou a surgir esse cake aqui. Mais abaixo tem mais outro, ó. E percebam que é uma planta inteira, ó. Tem o pseudobulbo, tem o enraizamento. Por que isso ocorre, gente? Isso aí é uma parte da evolução das plantas. A gente sabe que normalmente as plantas possuem alguns hormônios. E quando tem esse dano, ó, de repente pode vir até um bicho que vai comer essa planta, só que ele come normalmente na parte apical, ó, na parte final, onde tem as folhas, tem toda a parte nutritiva. E após se alimentar, deixam essa carcaça, né, da própria planta. Ó. Só que nessa parte apical tinha hormônios que deixavam essas gemas laterais dormentes, em estado de latência, que a gente costuma falar. Então, como houve o dano mecânico, ou seja, a gente tirou essa parte apical, aqueles hormônios que eram produzidos aqui, ó, deixam de chegar no resto do vegetal. Isso abre uma porta para que, ó, a partir da evolução, ó, essas gemas que estavam dormentes comecem a germinar. Ó. Normalmente não ocorre aqui, ó. Até, na verdade, é apenas uma chance a mais que o vegetal tem. Ó. Essas plantinhas são clones da planta mãe, então geneticamente não tem uma variação. Ela é literalmente o clone da mãe, ela é igual à mãe. Então ela ganha uma oportunidade para que o vegetal permaneça viva no ambiente. Então quando tem esse tipo de herbivoria, esse dano mecânico, os cakes ou seedlings comecem a aparecer no vegetal. O cake é uma palavra havaiana que significa filhote. Então é um filhotezinho de planta, de orquídea. Então os cakes são os filhotes, o clone da mãe. Também chamado de seedlings, que é uma palavra inglesa para plântula, plantinha pequena. Então aqui está a origem, ó, da palavra cake e seedling. Bem interessante. Mostrando para vocês aqui a denfal. Pessoal, a formação dos seedlings ou cakes é apenas uma das etapas da evolução que fizeram com que as orquídeas se distribuíssem por todo o globo terrestre, salvo os ambientes mais congelados. Outro exemplo de planta, de espécie que libera os cakes, são os dendróbios. Ó. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é um dendróbio kingiano. Eu fiz uma pequena jangada aqui e eu coloquei todos os meus kingianos aqui. Aquele kingiano rosinha, olha só, ele é bem bonitinho. E os kingianos, os dendróbios, também liberam esses cakes, ó, gente. Muito perfeitos, ó. Então são plantinhas. Como eu fiz o transporte para esse novo ambiente, as plantas receberam como estímulo uma espécie de sinalização. Ó, eu estou mudando de local, pode não haver recursos, né, no novo local, então eu vou fazer essas plântulas para aumentar a quantidade de indivíduos. Então assim vai garantir
uma sobrevivência para um novo ambiente, caso ele seja mais inóspito. Então, com mais indivíduos, isso pode garantir a sobrevivência da espécie. Então, por isso que houve, ó, essa pequena formação, ó, desses cakes no Dendrobium kingiano. Nesse caso, e falando do gênero Dendrobium, via de regra, o estímulo que eles recebem para a formação de pequenos cakes é a alta taxa de umidade. Principalmente no período de pré-floração, aqueles 2 meses anteriores à floração da espécie, se você mantiver uma irrigação bastante abundante, é uma sinalização do ambiente, falando que existe bastante umidade, tem bastante recursos. Então, ao invés da planta produzir a flor e depois, posteriormente, a produção das cápsulas de sementes, então elas já liberam a mudinha pronta. A parte ruim é que, como ela é clone da planta, é o clone da mãe, então ela é geneticamente igual à mãe, né? Então não tem muita variabilidade genética. No entanto, o indivíduo está pronto, ó. Ele não precisa gastar tanta energia para a produção de um indivíduo completo. No caso da produção de sementes, as sementes ainda vão ter que ser dispersadas, vão ter que encontrar um novo ambiente. A gente sabe que as orquídeas produzem muitas sementes, mas com pouco poder de energia. Então ela tem que estar no ambiente perfeito para a produção daí do desenvolvimento do novo indivíduo. Já no caso do cake, ó, ele já é um indivíduo completo. Então naturalmente ele vai se destacar, vai se desprender da mãe, vai cair ao solo e vai se estabelecer. Tem mais chances de se estabelecer. Então aqui no caso o Dendrobium kingiano também, mostrando um pouquinho dos cakes em formação, ó, muito bonitinho. Pessoal, via de regra a produção de cakes se realiza por plantas que têm aquele crescimento monopodial, que tem apenas uma direção, né? Ele é direcional. No caso aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, um Oncidium, ele forma um entorceramento, então existem várias mudas saindo da base, ó. Então raramente a gente vai encontrar alguns seedlings ou cakes em plantas que se desenvolvam por entorceramento. É bem interessante. Então, o próprio entorceramento já produz muitas frentes e muitas plântulas, né? Então não há necessidade da produção desses cakes. Então esse fato já mostra que o cake realmente é um passo da evolução para garantir que a espécie fique no local e não desapareça. Pessoal, outro exemplo de orquídeas que se desenvolvem por entorceramento e que não produzem cakes é essa aqui, ó, essa linda mini orquídea, uma Capanemia superflua. Percebam, ó, gente, ó, que ela está produzindo, ó, várias mudas aqui na sua base, ó. Então são várias mudas saindo de um ponto do rizoma. Então aqui ela vai fornecer vários indivíduos. Eu posso até fazer a separação. Esse fato também. Plantas com entorceramento não precisa dos cakes, porque naturalmente ela já produz vários indivíduos. Pessoal, outra espécie de Dendrobium que também produz cakes é o Dendrobium nobile, ó. Olha que interessante. O Dendrobium ele recebe, quando ele recebe, né, muita umidade, muita água no período de pré-floração, em vez de formação, ó, aqui tem uns resquícios, ó, das flores, ó, as hastes florais já sequinhas, ele produz aqui, ó, o indivíduo completo, ó. Que perfeição, ó. A quantidade do enraizamento, ela mesma está enraizada em cima do pseudobulbo. Olha só que interessante, ó. Um pseudobulbo mais antigo, ó, produziu esse lindo cake. Ele toca a ficha. Assim que ele quebrar ou a gente remover, a gente pode colocar em um novo ambiente, ó. E o indivíduo completo, ó, gente. Ó, aqui, ó, houve a produção das flores, só que nenhuma encapsulou. Então não houve produção de sementes e nada. Então, de certa forma, não houve reprodução da espécie. Aqui, ó, tem um indivíduo completo. Em menor quantidade, é verdade, mas pelo menos ela garantiu um novo indivíduo para a perpetuação da espécie. Então são duas etapas da evolução. Ou ela vai fazer a floração, e no caso aqui ela produziu esse lindo cake. Ó, pessoal, mais uma espécie de Dendrobium. Estou falando para vocês que Dendrobium é um dos gêneros que mais produzem cakes, ó. Um lindo Dendrobium periardi, olha que bonito, com a sua
sua formação clássica, ó, gente. As partes mais velhas ficam adormecidas, vem a parte nova, ó. Ela vai começar a perder as folhas para a produção de flores. E olha só, seguindo aqui, ó, aparentemente são pseudobulbos mortos, ó, sem finalidade, correto? Ainda tem muita substância de reserva. Mas olha na parte final, aqui, ó. Olha, gente, mais um cake produzido, ó, na ponta desse pseudobulbo mais antigo, velhinho, já está até desidratado, mas olha só, a produção de um novo cake, ó, um novo clone da planta principal aqui. Então, não precisa cortar os pseudobulbos, principalmente dos dendróbios mais velhos, ó, porque ó, tem a chance dele produzir um novo cake. Percebam a produção de raizinhas, olha só, e um novo indivíduo, ó. Perfeito, ó, gente. Os cakes salvando orquídeas, ajudando ela a se multiplicarem e se distribuírem por todo o globo terrestre. As partes das evoluções das orquídeas são incríveis. Temos aqui mais uma espécie de orquídea que também produz seedlings. Isso aqui é um Dendrobium mochatum, uma planta epífita, mas nesse caso está num ambiente terrestre. E ó, que eu falei dos pseudobulbos mais antigos, ó. Na ponteira desse pseudobulbo, ó, não tem nem folhas, ó, em comparação com os outros. Temos a produção de um novo seedling, ó. Uma nova mudinha, clone da mãe. Ó, percebo que ele já tem um enraizamento, eu já posso fazer o corte e plantar o chão, que ela vai se desenvolver de forma independente. Dendrobium mochatum também produz esses lindos cakes. Aqui é o meu canteiro de orquídeas terrestres. Todas as minhas orquídeas terrestres estão aqui. Então, ó, tem a Phaeostankerville, tem a Sobralia, tem a Spatoglotis. E aqui, ó, temos a Arundina, ó, aquela orquídea taquarinha, ó. E ó, adivinhe, ela também produz seedlings, olha só. Na ponta do pseudobulbo, isso aqui tem mais de 2 metros de altura, houve a produção de mais seedlings, ó. Bem aqui na parte aérea aqui da planta, ó, tem aqui a base e aqui se desenvolveu um novo indivíduo. É interessante que a gente faz o corte aqui, ó, e planta na base. Já fiz em várias vezes, ó, então tem várias mudinhas, ó. Tudo isso aqui são seedlings plantados. A Arundina, então, a orquídea Arundina também produz esses lindos seedlings. Olha só que interessante. Aqui, ó, tem uma concentração bastante grande dos seedlings, ó. Olha só que interessante, ó. Para mim é uma das espécies que mais produzem seedlings, ó, porque ela não poupa energia para produção de novos indivíduos. Para encerrar o vídeo, vamos aqui para outra orquídea terrestre que produz seedlings. Esse aqui é o Cirtopodium, ó. Olha que bonita espécie, ó. Ó, tá bem folhuda, liberou um novo broto. Só que olha só, os brotinhos mais antigos, ó, eles não possuem as folhas, nada, mas olha só, isso aqui é tudo substância de reserva. Armazena substância de reserva. Houve a quebra, ó. Ó, quebrou. E o que eu fiz? Eu peguei, destaquei aqui da planta original, que tinha aqueles hormônios que deixavam todos esses nozinhos dormentes. Olha só, gente. Coloquei ao chão. Eu vou destacar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Olha só que lindo seedling. Olha só. Esse aqui é o exemplo clássico de um seedling de Cirtopodium, ó. Ó, a planta saiu, ó, exatamente no nozinho ali, ó, na intersecção do nozinho. É o clone da mãe. E olha só, um enraizamento, que lindo, ó. Está saindo bastante raiz, já está se tornando uma planta independente. Ó, era um tronco morto, ó. Ele se quebrou da mãe, mas eu dei a chance da produção de um novo indivíduo através do seedling. Aqui eu tenho uma outra mudinha também, ó. Nossa, que bonitinho. Olha só o tamanho da raiz, gente. Olha só que interessante. É o seedling. Seedling, os cakes, dando uma nova chance à reprodução e à manutenção das espécies das orquídeas. Incríveis.
Então, pessoal, é incrível as fases de evolução das orquídeas, produção de seedlings, de cakes, as raízes com velame, as espatas protegendo da floração, as espatas protegendo as hastes florais. Então a orquídea é um compêndio de evoluções. Você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do Orquidário Copo. Falei um pouquinho dos cakes em orquídeas, uma importante etapa de evolução das orquídeas para a dispersão por todo o globo terrestre. Até o próximo vídeo, aqui do Orquidário Copo.